nesses 2.500 anos de forte influência judaico-greco-cristã, o caminho do meio tem sido o mais seguro para que a harmonia se faça em todas as dimensões da sociedade. O caminho do meio não significa não compreender os extremos, mas buscar dentre os extremos uma solução que atenda à multiplicidade, atenda à diversidade, para que o pluralismo político se realize, no plano cultural o multiculturalismo também se realize e que o direito cumpra o seu papel de promover harmonia e paz sociais. O senhor acha que essa polarização será superada em breve? Olha, a humanidade e o processo civilizatório respectivo sempre esteve passando por ciclos. O ciclo corrente é o ciclo da polarização. E, dessa forma, nós esperamos que haja um aprimoramento dos meios de comunicação que têm promovido a polarização. É preciso que haja uma responsabilidade social, especialmente das instituições da sociedade civil, e aqui eu deposito uma confiança imensa na mídia, na imprensa, especialmente na imprensa tradicional, porque não é possível mais comparar-se à imprensa tradicional, que sempre teve um papel importante na formação da opinião, com um blogueiro de qualquer natureza, sem responsabilidade com o que informa, ou melhor, com o que desinforma. Eu diria que nós vivemos um momento difícil, que é um momento de desinformação. E eu aposto que a mídia tradicional, dentre elas o Conjuro, faz parte dessa mídia tradicional e respeitável, promova a informação e combata, assim, a própria desinformação, que parece ser a nota da contemporaneidade. Quais são os nossos valores institucionais? A par do conteúdo material, que está centrado em todos aqueles requisitos, aqueles incisos dos artigos 127 a 129, nós temos os 3 princípios basilares: a unidade, a indivisibilidade por ramos e a independência funcional. A unidade, exatamente porque as instituições exigem, como mediadores dos conflitos sociais, exige que as instituições usem uma linguagem estruturalista, por primeiro, que é a linguagem da coerência nos atos, nas opções, na sua conduta, que promovam a coesão desses atos e, por fim, mantenha a unidade, sob pena do esfacelamento institucional. A indivisibilidade do Ministério Público está em que nós temos ramos especializados. O Ministério Público da União tem o Ministério Público Federal e, dentro desse Ministério Público Federal, nós temos o Ministério Público Eleitoral, que se serve do seu quadro do Ministério Público Federal e, por empréstimo, os promotores eleitorais, que são membros dos MPs estaduais. Nós temos o Ministério Público do Trabalho, que é especializado, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que atua no Distrito Federal e, eventualmente, se houver territórios, assim também o fará. Mas nós também temos os Ministérios Públicos Estaduais. E o CNMP é este órgão de cúpula que congrega o Ministério Público brasileiro. Dessa forma, é preciso que nós tenhamos uma unidade de ação. Mas onde está a independência funcional? Está exatamente na escolha dos meios pelos membros. Mas os membros não podem agir de forma atomizada, fracionária, porque a instituição, o Ministério Público Federal, por exemplo, tem os órgãos superiores, que são as câmaras de coordenação e revisão, nos termos da Lei Complementar número 75 de 1993. Incumbe às câmaras de coordenação, são 7. A primeira câmara é a Câmara dos Direitos Sociais, da Saúde e da Educação. A segunda câmara é a Câmara Criminal. A terceira câmara é a Câmara da Ordem Econômica e dos Direitos do Consumidor. A quarta Câmara do Meio Ambiente. A quinta Câmara do Combate à Corrupção. A sexta Câmara, a Câmara do Índio e Comunidades Tradicionais. A sétima Câmara, a Câmara do Controle Externo da Atividade Policial.
e temos um projeto para alargar o objeto para a segurança pública. Essas câmaras, que são os órgãos superiores, são aquelas que devem ditar as políticas a serem adotadas pela instituição e preservar a unidade institucional. E tanto isso é verdade que ela atua de forma coordenada e também na revisão. Vamos à revisão que está mais ligada à questão da independência funcional. Quando um determinado membro do Ministério Público Federal decide arquivar um inquérito policial federal, ou mesmo arquivar uma ação civil pública, uma ação de improbidade, deve haver recurso de ofício para a Câmara. É a Câmara que vai dizer se o membro agiu corretamente. Se o membro não agiu corretamente, a Câmara manda devolver para o membro continuar cumprindo o seu dever, ou de investigar, ou de promover a ação civil pública, se for o caso. Então, por aí nós já vemos que a independência funcional está submetida a outro valor, o primeiro valor, que é aquele que está na Constituição e está na lei complementar, o princípio da unidade da instituição. Isso é fundamental, porque sem a unidade da instituição, nós temos o esfacelamento da instituição como um corpo único, orgânico, estruturado, para que funcione adequadamente a serviço do Estado e da sociedade, para que defenda o interesse público. As regras estão postas, estão bem postas. É a unidade, é a indivisibilidade, é a independência funcional, e nós vamos defender de forma robusta sempre esses princípios que devem ser preservados e devem atuar de forma harmônica. A independência de que trata o princípio da separação dos poderes, que pode, por analogia, ser aplicada ao Ministério Público no que toca a esses princípios, ela não vale por si só. Senão, seria o caos. É preciso que a independência se some à harmonia. E a harmonia desses três princípios precisa ser preservado. Márcio, Código Penal, as leis penais da década de 40, lá no artigo 28, já dizia: se o membro do Ministério Público requerer ao juiz da causa penal o arquivamento do inquérito e o juiz não concordar, porque pode vislumbrar a existência de crime, cabe ao juiz recorrer ou remeter os autos ao procurador-geral, para que o procurador-geral decida se deve ou não manter o arquivamento ou deve devolver para o membro que pediu o arquivamento, para que ele, por delegação do procurador-geral, e aí já é uma delegação, já não tem independência funcional, ou, como normalmente se faz, de uma forma mais, eu diria, mais parcimoniosa, designa-se um novo promotor, um novo procurador, para oferecer aquela denúncia que aquele colega não quis fazê-lo por motivos de foro íntimo. Essa é a independência funcional, ou seja, a independência funcional, desde sempre, cede à unidade da instituição. E a quem compete velar pela unidade da instituição? O chefe da instituição e as câmaras de coordenação e revisão no Ministério Público Federal, nos termos da Lei Complementar número 75 de 93. É muito importante lembrar que ainda estamos aprendendo a utilizar o Instituto da Delação Premiada ou Colaboração Premiada. É importante lembrar também que a criminalidade evoluiu tecnologicamente, se sofisticou, se estruturou e se organizou como se tomasse de empréstimo os mesmos procedimentos do mundo empresarial. E para isso é preciso que as instituições que combatem a criminalidade também se adaptem aos novos tempos. A adoção do Instituto da Delação ou Colaboração Premiada, que tem alguma similitude com o plea bargain do direito americano, mas não é igual, é uma tentativa de fazer face, de enfrentamento dessa macrocriminalidade. Ora, nós estamos aprendendo. Por exemplo, nós temos as primeiras delações com multas e com multas econômicas baixíssimas, que certamente não repararam nem o erário, nem serviram para a prevenção de novos ilícitos. Uma determinada emissora de TV, outro dia, fez um levantamento daqueles primeiros delatores. Pedro Barusco, Paulo Roberto e todos os outros.
todos foram premiados, todos estão gozando a vida e o dinheiro de que se apropriaram do povo. Nós não podemos simplesmente condenar o Ministério Público ou a magistratura que homologou essas delações, porque foi uma primeira experiência, é uma pedagogia, mas podemos dizer o seguinte, é preciso corrigir os vícios. E para corrigir os vícios, a CGU, o Tribunal de Contas da União, tem estabelecido métodos de cálculo das lesões causadas por esses delatores para efeito de fazer a devida apenação. E nós do Ministério Público brasileiro também temos buscado adotar esses modelos de cálculo para que nós não façamos delações vis. Né? Outra coisa, nesse aprendizado do Instituto da Delação, onde há distorções, e uma delas que estamos vivendo na delação do Cabral, que é preciso enfrentar a delação do Cabral, o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro detectou com as nossas ferramentas desenvolvidas em laboratórios de informática que não havia nenhuma novidade. O Sérgio Cabral não trouxe nada de novo para gozar dos benefícios de uma delação. Nada de novo, nem sequer ele inovou nos delatados. Nada. E nós, aqui na PGR, usamos das mesmas ferramentas tecnológicas e reafirmamos aquilo que o Rio de Janeiro, através do Ministério Público Federal, a Lava Jato do Rio de Janeiro já tinha constatado. Nada de novo no front. E por isso que nós nos manifestamos pela não homologação da delação feita pela Polícia Federal. Nós até reconhecemos que a Polícia Federal possa ter agido com a melhor das intenções. Só que nós sabemos também que a Polícia Federal não dispõe dessas ferramentas tecnológicas que nós dispomos. Nós hoje sabemos o que há de delação, o dia em que houve a delação, quem delatou, quem foi delatado, os fatos, e é coisa muito rápida. É uma ferramenta desenvolvida pelos nossos laboratórios. E assim, nós estamos aparelhados para enfrentar as delações, mas isso é um aprendizado. Por exemplo, o Dr. Vladimir Aras, Procurador Regional da República, está colaborando com a Lava Jato, embora a imprensa diga que não está. Ele está preparando, a meu pedido, juntamente com outros colegas, um manual de delação premiada. Ele também, essa semana, me encaminhou uma sugestão para que o Ministério Público, por decreto presidencial, eu vou levar ao Presidente da República essa sugestão dele, pela experiência dele, da SCI, com outros colegas, para que o Ministério Público Federal, a nossa Secretaria de Cooperação Internacional, seja a gestora, né, de todos os processos internacionais que tenham conexão com a Lava Jato. Dessa forma, nós pretendemos usar toda a nossa expertise dos colegas. A colega Raquel Branquinho, por exemplo, que a imprensa insiste em dizer que ela não está trabalhando, ela tem um trabalho ingente. Até maio ela vai apresentar a radiografia das forças-tarefas, inclusive da Lava Jato, no Rio, São Paulo, Paraná. Então é preciso também, Márcio, que a boa imprensa, a imprensa que informa, mantenha os seus alicerces firmes, para que nós não tenhamos todos os dias desinformação divulgada em todo o país. Esse modelo das forças-tarefas também foi e tem sido um aprendizado. Era preciso começar. Esse modelo foi uma ideia trazida de similares atuações do direito norte-americano. No Brasil, ele não teve um bom resultado pela atomização. Nós aqui estamos construindo e já temos a minuta preparada, pronta, de um órgão que vai se chamar Unidade Nacional de Enfrentamento à Macrocriminalidade. Alguns colegas preferem enfrentamento à corrupção, ou combate à corrupção, como um nome mais forte, mas a macrocriminalidade é maior que a corrupção. A não ser que se queira atribuir à corrupção um conteúdo semântico muito largo, né? E esse órgão nacional, que haverá de ser dirigido pelo Procurador-Geral da República, que irá indicar membros, subprocuradores gerais da República, concentrará dentro de um único órgão todas as informações das forças-tarefas, todo o compartilhamento de dados,
a otimização dos recursos orçamentários e financeiros, de maneira que essas forças-tarefas deixem de ser corpos isolados, estranhos ao próprio Ministério Público, para integrar a instituição una, indivisível, que é o Ministério Público brasileiro, respeitados os seus ramos de atuação. O que o senhor acha que é possível fazer para melhorar a qualidade da investigação no Brasil? Existe a interceptação telefônica ou telemática devidamente autorizada por lei para que os magistrados assim o façam. Essa nós vamos defender sempre, até porque a comunicação rápida, ágil, também é usada para a criminalidade. Então, o que nós não admitimos é a ideia do grampo, que é uma expressão para designar a realização de uma interceptação telefônica de forma ilícita e criminosa, que é possível que tenha sido utilizada no passado. Nós não temos prova, pelo menos agora não me ocorre nenhum caso, mas certamente o Brasil está cheio de exemplos. Inclusive, eu me lembro agora que como subprocurador-geral da República, me manifestei no caso do Mato Grosso do Sul pela prisão de um secretário de Segurança Pública, e em outros lugares do Brasil esses grampos foram utilizados, evidentemente, mas nós não podemos abrir mão de recursos tecnológicos. A interceptação telefônica e telemática está disciplinada em lei específica, ela pode ser usada devidamente autorizada pelo Poder Judiciário, e o que nós rechaçamos, rejeitamos, repelimos é o grampo no sentido daquele grampo criminoso, aquela gravação que sem autorização judicial é feita de forma insidiosa, cruel e criminosa. Essa nós temos o dever também de prender o grampeador. Como é que o senhor vê a interação com o Tribunal de Contas da União, que tem saído do papel de fiscalizador para também o papel de valoração de danos ao erário? Não está havendo uma superposição de papéis? Bom, nós precisamos evitar superposições. Superposições levam normalmente a hipertrofias indesejadas para as instituições, para os órgãos públicos. Mas a colaboração entre órgãos públicos que têm o dever de controlar e fiscalizar, especialmente a administração pública, pode ser harmonizada. E o que nós estamos fazendo, já estamos num caminho bem avançado. Aqui no Ministério Público já temos, inclusive, uma minuta bem elaborada pela Subprocuradora-Geral da República, doutora Samantha Chantal, que é a nossa representante no CAD. Nós já temos uma minuta elaborada e para discussão juntamente com todos os interessados. Todos os interessados, leia-se, a AGU, a CGU, o Tribunal de Contas, a CVM, o CAD, tudo isso com a participação, ainda que não de forma operacional, da presidência do Supremo Tribunal Federal e do presidente do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, ministro Dias Toffoli e ministro Noronha. Esse é um grupo de trabalho que nós constituímos para montar um órgão que seja capaz de funcionar como uma unidade nacional de acordo de leniência e assim nós evitarmos que um determinado empresário ou empresa celebre um acordo de leniência em um determinado órgão e ainda assim venha a falir, porque um outro órgão não aceitou a leniência e inviabilizou a continuidade da empresa, né? O princípio da preservação da empresa tem matriz constitucional, ainda que indireta, e precisa ser preservado, porque as empresas promovem a circulação de riqueza, geram emprego, recolhimento de tributos. E creio que até final de março, abril, teremos a formatação desta unidade nacional de leniência, unindo esses órgãos federais, que podem depois ser estendidos para as unidades estaduais, de maneira a atender a toda a economia nacional. O Ministério Público brasileiro, ele tem a entrega que lhe foi feita pelo Constituinte de 88, envolve toda a vida nacional.
Imagine que o Ministério Público é um órgão autônomo, não integra o rol dos poderes da República, mas é um órgão autônomo. Os artigos 127, 128, 129 colocam o Ministério Público na vida nacional, praticamente da concepção do nascituro até o processo sucessório, na via econômica, na via ambiental, nos direitos e garantias fundamentais, na produção de alimentos, no consumo de alimentos, na distribuição de alimentos, remédios, armas. O Ministério Público hoje é uma instituição tão presente na República quanto qualquer dos poderes, não. Tanto quanto o poder legislativo, que tem o dever de elaborar leis e fiscalizar. O Ministério Público nem faz leis, nem fiscaliza outros poderes no sentido do feito pelo Legislativo. Mas o Ministério Público tem algo além, não faz leis, mas de alguma maneira tem o dever de fiscalizar e controlar todas as questões que lhes são asseguradas na Constituição. E o fato de nós não termos um quadro de pessoal e recursos materiais suficientes para cuidar de tudo não significa dizer que nós não possamos eleger nossas prioridades. Cada uma daquelas 7 câmaras, que eu narrei como órgãos superiores da administração do Ministério Público Federal, elege anualmente as suas prioridades. A terceira Câmara, que é a Câmara da Ordem Econômica do Consumidor, tem 17 prioridades. A infraestrutura, a produção, circulação e distribuição de alimentos, remédios, plano de saúde, energia e gás. Nós temos 17 áreas só na terceira Câmara. Na segunda, cada Câmara tem sua prioridade. Por quê? Porque nós somos agentes políticos. Qual é a diferença de um agente político para um servidor público no sentido estrito sensu? O agente político é aquele que pode escolher os meios para atingir o fim, que há de ser sempre o interesse público. Como nós não temos um número de procuradores suficientes, não temos recursos materiais suficientes para atingir todo o universo que a Constituição nos entregou, né? Um exemplo clássico aqui. Eu não tenho como fiscalizar se o pãozinho que eu comi agora de manhã tem bromato de potássio, que, enquanto não cozido no pão, é um elemento cancerígeno. E quando misturado com o pão e levado ao forno, desaparece do processo físico-químico insusceptível de verificação. Eu não tenho condições de fazer isso. Mas nós sabemos que há órgãos do Estado brasileiro, do Ministério da Saúde, que devem fiscalizar isso. Então, como nós não podemos estar em todos os lugares, nós esperamos que o Estado brasileiro, através dos seus órgãos competentes, promovam essa fiscalização, e nós estamos aqui para induzir políticas públicas de fiscalização e controle na medida em que as demandas surjam e nós possamos estabelecer as prioridades para cuidar desse interesse público que é a nossa vocação. Nós temos a nova lei do abuso de autoridade. Mesmo assim, temos notícia de que abusos de autoridade continuam sendo praticados. Nós temos todo o sistema punitivo para os agentes públicos. O que nós temos que fazer é estarmos atentos. Uma sociedade que hoje se manifesta de forma tão ostensiva e muitas vezes até de forma inconveniente, através de agentes públicos do Ministério Público, da magistratura, nas redes sociais. Essa sociedade em rede precisa exercer fiscalização até mesmo dos seus próprios membros. E nós precisamos, sim, ter uma compreensão de que um agente público, ele tem um dever. Este dever é de compreender que ele tem deveres que não se confundem com aquela pessoa privada, que não sendo alguém que é remunerado pelos cofres públicos, tem deveres para com o Estado brasileiro. Eu reputo, por exemplo, que é extremamente nocivo, até porque na minha geração isso até poderia configurar crime contra a segurança nacional,
que um agente público vá além fronteiras do Brasil e ataque o país, ataque suas autoridades, porque isso não se vê em lugar nenhum do mundo. Esta é uma regra de direito internacional, não escrita, porém acolhida por todos os povos civilizados. Isso revela que os agentes públicos brasileiros, especialmente membros do Ministério Público e da magistratura, devem agir parcimoniosamente com as suas críticas. Não que isso importe em violação à liberdade de expressão, mas isso faz parte dos seus deveres institucionais de zelo para a Constituição e com o dever de urbanidade que deve orientar as suas condutas. Até porque, Márcio, as pessoas esquecem muito da doutrina clássica, mas na doutrina clássica não podemos esquecer. O cidadão tem o direito de ser julgado ou acusado por alguém que ele não tenha nenhuma desconfiança. Hoje nós vemos juízes e promotores brigando por processo e até alguns dizem, eu não tenho amor por processo. E nós precisamos voltar à velha doutrina clássica. O cidadão que eu vou acusar ou o cidadão que o magistrado vai julgar, ele tem que confiar no seu julgador, sem precisar de debates e mais debates acerca do impedimento, da suspeição, porque esta é um dos mais importantes princípios deontológicos do magistrado e do Ministério Público. E hoje nós vemos magistrados e membros do Ministério Público se agarrando a processo como se fossem os donos do processo, quando a doutrina clássica era outra. Eu preciso merecer a confiança de quem eu vou acusar, para não ser injusto, persecutório ou mesmo leniente. Nós temos, desde a campanha da vacina de Oswaldo Cruz, as leis que pegam e as leis que não pegam. Faz parte do nosso Brasil, do nosso caldo de cultura, essa perspectiva. A lei do abuso de autoridade, ela é muito importante. E eu tenho a tranquilidade de dizer que estão 33 anos de Ministério Público Federal. Minha mulher tem 38 anos de Ministério Público Federal, sou Procurador-Geral da República, cuida aqui, ao meu lado, da função constitucional no Supremo Tribunal Federal e dos conflitos de atribuições. Quero dizer que ela já reduziu em 50% o acervo que recebeu da gestão anterior, em 5 meses. E nós nunca sofremos nenhum reproche, nem daqueles advogados mais agressivos, porque o nosso farol sempre foi o do respeito à Constituição, às leis do país e o respeito aos direitos e garantias fundamentais. Esse é o nosso processo civilizatório. Os romanos, numa perspectiva última da morte, dizia, odiri mihi, cras tibi, hoje por ti, amanhã por mim. Quando eu respeito a Constituição e as leis do país, estou fazendo favor ao cidadão, ao meu próximo, não. Eu estou preservando a mim mesmo, porque eu também não gostaria de ser vítima de nenhum abuso de autoridade. E nós somos vítimas de abuso de autoridade do Ministério Público, do juiz, da polícia, do fiscal de rendas que comete excesso de exação, que também pode ser abuso de autoridade, né? Do guarda de trânsito, do guarda municipal. Nós podemos ser vítimas a todo instante de alguém que, por qualquer motivo, exerce diminuta parcela do poder público. Aí se chama autoridade. Autoridade é aquele que exerce parcela do poder público. E é preciso que essas pessoas entendam que elas não são donas de um feudo, não são donas do poder público. Elas servem ao público e é preciso lembrá-las, inclusive com a punição devida quando abusem desse poder, dessa parcela de poder público. O membro do Ministério Público, ele pode ou ele deve fazer política? A política institucional é necessária sempre. Inclusive a política crítica de apontar equívocos, sugerir inovações tecnológicas ou inovações que possam melhorar a prestação ministerial. A partidária está vedada na Constituição Federal para aqueles que ingressaram após 88. Eu, particularmente, sou anterior a 88
E todos aqueles como eu, que ingressaram antes de 88, aqui nesta casa optaram pela advocacia e pela atividade política partidária. Mas, por mim, falo eu, nunca tive atividade partidária, de nenhuma natureza. Isso não significa dizer que eu algum dia deixei de me comunicar com todos os segmentos da sociedade. Eu fui procurador regional eleitoral na Bahia e esse cargo nos ensina o respeito que devemos ter pela política. A política é necessária e nós devemos nos relacionar com urbanidade, com respeito e com dignidade, do vereador mais humilde dos rincões do Brasil até as autoridades mais relevantes do país, deputados, senadores, presidente da República. Nós devemos tratar a todos aqueles que devem receber do Ministério Público o cuidado devido como cidadãos e que contribuem pagando impostos. Dessa forma, não me causa nenhuma dificuldade de dizer que eu poderia ter atividade partidária, mas nunca o tive. Mas outros colegas de outros estados exerceram mandatos. O eminente promotor de justiça de São Paulo, Fernando Capês, foi deputado em São Paulo. Ibsen Pinheiro foi o relator da Constituinte. O Demóstenes Torres foi senador da República, quantos mandatos? Ou seja, fazer atividade partidária é normal para aqueles que ingressaram antes da Constituição, para aqueles que estão ainda hoje autorizados. Agora, a pergunta que talvez o senhor possa levar adiante é: o senhor defenderia uma atividade partidária pós-88, na contemporaneidade? Eu me permito dizer sim. O Ministério Público também tem o dever de fazer parte da tomada das decisões políticas. Aqui hoje, na nossa gestão, nós tentamos fazer parte desta participação na tomada das decisões políticas como uma instituição que induz políticas públicas e mantém o seu caráter de fiscal e de fiscalização e controle, não é, de todos os aspectos da vida pública nacional. Mas tem direito um promotor que entrou agora de fazer atividade política partidária? Eu acho que em algum momento é preciso sim, porque nós temos no Congresso Nacional a representação dos policiais civis e militares. Não é? Nós temos um poder judiciário altamente fortalecido como poder, que é o Supremo Tribunal Federal, que defende, evidentemente, a constitucionalidade e aspectos políticos institucionais, não partidários, mas políticos institucionais. E o Ministério Público, hoje brasileiro, carece de uma representação no Congresso. Eu creio que é um tema a ser debatido mais a miúde. Por enquanto, eu sou aquele que tem um compromisso com a Constituição numa das mãos e eu não quero abandoná-la. A Constituição diz que não pode o membro que ingressou após 88 exercer atividade político-partidária. Eu me mantenho fiel a este ditame da Lei Maior. O sistema penal contemporâneo avançou para o acordo, primeiro para o suci processual, depois para a transação, avançou para a delação e avançou também para o acordo de não persecução penal. Tudo isso, todos esses instrumentos processuais são necessários para que nós não tenhamos uma sociedade encarcerada. Nós temos 800 mil presos no Brasil, temos mais 800 mil mandatos de prisão soltos, aí, abertos em todo o Brasil. Nós não podemos ser a segunda nação com maior nível de encarceramento no Brasil. Até porque as nossas penitenciárias são universidades do crime. Isso é muito ruim. E botar jovens que, por um desacerto, foram parar na penitenciária, todos sabem que um dos primeiros choques de alguém que chega a uma penitenciária brasileira é o carcereiro perguntar: o senhor vai para a facção A ou para a facção B? E o indivíduo, a depender do grau de periculosidade, vai dizer: mas eu não tenho um vínculo com nenhuma facção. Não, o senhor vai escolher, porque se o senhor não escolher, o senhor vai morrer. E o indivíduo ali já é capturado na entrada do presídio por uma facção. E isto acontece e nós precisamos reduzir este grau
de criminalidade. Esses institutos que mitigam as penas não são ruins em razão da natureza do crime a que se dirigem, em razão dos anos de reclusão ou de detenção porventura aplicados, mas é preciso que nós avancemos. Avancemos para que o sistema penitenciário seja aprimorado, para que o nosso Ministério Público brasileiro, e eu falo aqui como presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, possa agir de forma estruturada, orgânica e dotado da unidade, sem esse divisionismo, sem essa atomização, sem este fracionamento que faz com que a existência de tantos ministérios públicos, somos 13 mil membros, tantos ministérios públicos, importe numa fragilidade e a criminalidade vença exatamente por falta de uma unidade de ação. A unidade do Ministério Público deve, como está na Constituição e na Lei Complementar 7593 e nas leis complementares estaduais, deve ser o primeiro princípio. E quem vela pela unidade são os órgãos superiores. Quem vela pela unidade é o Procurador-Geral. Nós temos o excesso, primeiro, de prisões cautelares. As prisões cautelares se tornaram em prisões definitivas, o que é uma aberração jurídica. Por outro lado, como nós tivemos um abandono do sistema carcerário durante muitos anos, agora não é fácil rapidamente se reconstituir os vícios causados dentro do sistema carcerário. Até 2018, nós tínhamos todos os anos o fundo penitenciário devolvendo aos cofres da União entre mais de 2 bilhões por ano. Mais de 2 bilhões por quê? Porque os estados não usavam aquelas quantias bilionárias para construir presídios. A rigor, há algo cruel. Preso não dá voto. Lembro-me bem que quando houve quando foi lançada a campanha do menor de 18, maior de 16 para votar, o maior fundamento para entregar a cidadania a um jovem de 16 anos era que era preciso deixar o jovem votar. Não porque o jovem tivesse maturidade para votar, mas porque o jovem precisava ter a atenção do Estado. E se o jovem votasse, mereceria essa atenção. O preso cautelar, a rigor, pode votar. Mas na prática ele não vota, porque as penitenciárias não dispõem, na maioria, de segurança para que os presos cautelares votem. Então é preciso que nós tenhamos imediatamente uma política penitenciária capaz de construir presídios adequados, estabelecer sistemas internos nas penitenciárias para evitar que a criminalidade ali ganhe um grau de profissionalismo criminoso, de aprimoramento criminoso a partir dali, e que nós finalmente tenhamos uma sociedade melhor. O Brasil precisa disso. E nós cremos que estamos no caminho certo. A partir da unidade. Com a unidade do Ministério Público, nós favorecemos cada membro com a capacidade de agir, de pensar e agir em conjunto com a instituição. Tomei a iniciativa de oferecer ao Ministério Público, aos membros do MP de Contas, a possibilidade de enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional, oferecendo a 15ª vaga do CNMP aos membros do MP de Contas do Brasil. Porque o CNJ tem 15 membros, o CNMP tem 14. Para igualar, eu entendia e entendo que falta um Ministério Público que precisa ter a devida representação no CNMP. E tive uma reunião aqui com vários presidentes de tribunais de contas dos estados. Todos ficaram muito entusiasmados. Depois, o presidente me disse que iria fazer uma reunião, essa reunião para decidir se assumiam a possibilidade de ter um assento no CNMP, e isso iria institucionalizar
os membros do MP de Contas no contexto do Ministério Público brasileiro. Mas até agora eu não tive essa resposta. Alguém me disse, Márcio, que a situação dos colegas do MP de Contas era confortável, porque lá eles não tinham nenhum tipo de controle sobre si. Não tinham nenhum órgão de controle. Não tinham CNMP para fiscalizá-los. Faz sentido. Mas eu, pessoalmente, acredito que o CNMP, mesmo que eles não tenham assento lá, já que eles gozam dos mesmos direitos e prerrogativas, os colegas do MP de Contas também devem submeter a um sistema de fiscalização e controle, o que é um atributo da República. Numa República, nenhum agente público está livre de fiscalização e controle. A minha gestão à frente do Conselho Nacional do Ministério Público foi uma mudança de paradigma, modéstia à parte. Eu cheguei lá e disse, olha, punir é nosso dever, punir os membros que cometam faltas disciplinares. Mas um órgão de cúpula tem muito mais a fazer que punir. E hoje o Ministério Público brasileiro, representado no CNMP, tem mais de uma dezena de comissões. Comissões que atuam, estudam, agem em conjunto com os órgãos superiores do Ministério Público da União, atuando na educação, na saúde, no combate à corrupção, na segurança pública, no planejamento estratégico, no destravamento das obras públicas. E isso faz parte da nossa gestão. Transformar o Conselho Nacional do Ministério Público não em um órgão que aparece para a comunidade como um algoz, um carrasco, que está ali apenas para exemplar, não é? Para domesticar, o que longe de nós está essa verve que não produz a segurança pública que o Brasil precisa, não produz o desenvolvimento econômico e social que o Brasil precisa e não coloca o Ministério Público brasileiro no patamar que o Constituinte lhe entregou, que é esse que eu quero colocar numa posição, talvez divergindo de muitos, do grande mediador das políticas públicas brasileiras, na medida que tem o dever, não de julgar, que é do judiciário, não de legislar, que é do legislativo, e não de gerir, que é do executivo, mas de induzir todas as políticas públicas através dos seus órgãos internos e com uma atuação capaz de motivar o Estado brasileiro a cumprir o seu desiderato republicano maior, que é o bem comum, que é a defesa do interesse público. Nós temos hoje, até a semelhança dos outros órgãos, como o Supremo em números, o CNJ em números, o STJ em números, nós temos o CNMP em números. E estamos também, já aqui, estamos adiantados no âmbito do MPF, também com uma revista anual, o MPF em números. Mas, mensalmente, já temos aqui a nossa produtividade e até demos publicidade acerca da produção do gabinete do PGR nos primeiros 80 dias úteis de 2019 da gestão. Nós produzimos 125 processos por dia no ano de 2019, entre 26 de setembro, data da minha posse, e 20 de dezembro, início do recesso forense. Da PGR? Do PGR. O PGR, este que modestamente vos fala, atendeu 354 autoridades nacionais e estrangeiras naquele diminuto tempo. E prestou 19 entrevistas em rádios, televisões e jornais da mídia tradicional brasileira no ano de 19. Esta é a nossa pretensão. Hoje já temos praticamente a partir do dia 2 de fevereiro, nós já temos um trabalho bem desenvolvido. O acervo já foi diminuído, o acervo do que nós encontramos
já foi diminuída em quase 2.000 processos. A minha colega e esposa, que cuida também dos conflitos de atribuições, recebeu 890 conflitos, já estão reduzidos a 400 conflitos de atribuições. E eu até sugeri a ela essa semana que cedesse para um outro colega que estaria menos assoberbado. Eu disse, não, eu faço questão de concluir. E eu fiquei muito feliz porque faz parte do nosso espírito do Ministério Público cumprir o nosso dever, né? O nosso dever faz parte também do prazer de servir ao cidadão brasileiro que nos paga. O senhor está fazendo alguma coisa para minorar essa falta de transparência que caracteriza? Bom, na verdade, o que o senhor pode estar chamando de falta de transparência é a ausência de informações sobre inquéritos, que por força do CPC, o artigo 22, diz que os inquéritos são sigilosos, as delações são sigilosas. E, de regra, nós não podemos romper a regra do sigilo que está na lei. Se o Procurador-Geral da República ou algum membro viola a regra do sigilo dos inquéritos ou viola a regra do sigilo das delações premiadas, isso é crime. Então, talvez a sua percepção de falta de transparência seja exatamente nesse contexto em que nós temos o dever de manter o sigilo. De um modo geral, os números revelam o nosso trabalho. E tendo eu recebido 5.473 processos do acervo da minha colega que me antecedeu, e esse acervo tendo caído já quase 2.000 processos, sem se falar nos novos processos que chegam, eu diria que a transparência está sendo posta. Agora, esse sigilo cai no momento em que é oferecida a denúncia, né? Muitas vezes há vazamentos, e esses vazamentos terminam quebrando o sigilo, sem autoria e sem responsabilização. Mas nós não podemos aceitar que nós, que temos o dever de fiscalizar o cumprimento da lei, rompamos o dever do sigilo. Então, talvez seja essa a sua percepção. Mas é aquela velha história. As delações, muitas vezes, vazam. Por onde vaza? Posso lhe garantir que eu não autorizo, nem eu promovo vazamento, nem eu autorizo vazamento. Mas tenho certeza que vazam vários e vários depoimentos, e a gente sabe disso, cada imprensa. E muitas vezes me perguntam sobre fatos que eu só vou descobrir depois pela imprensa. Nós temos uma divisão macro, que classicamente a jurisdição é civil ou é penal. Essa é uma divisão clássica. Também o Ministério Público observa essa regra clássica da jurisdição. Então o Ministério Público atua na área penal e na área não penal. Em cada área macro temos subdivisões. Então o Ministério Público brasileiro, no CNMP, tem uma atuação mais profunda que diz respeito à criança, à infância, à adolescência, como tem também atenção para com os idosos. Mas não só isso. O Ministério Público também, em todo o Brasil, especialmente nos estados, cuida das ações de alimentos, das ações indisponíveis, das ações de Estado, das ações de família, isso na área civil, não é? Enfim, nós temos um Ministério Público que está na vida inteiramente integrada à vida da sociedade brasileira. É evidente que nós não temos os recursos de pessoal, nem materiais suficientes para atender a tudo que nos foi confiado pelo Constituinte. Mas cada ramo do Ministério Público, seja nos estados, seja no MP da União, cada um de nós, naquele universo das prioridades, nós vamos dando cumprimento a isto. E as nossas corregedorias internas e a Corregedoria Nacional do CNMP se encarregam de fazer o batimento dessa produtividade, né? E o que nós estamos estudando agora é estabelecer metas no contexto de áreas especializadas, né? Especialmente a mulher, a questão do feminicídio, a violência contra a mulher cresceu muito. Ou melhor, ela ganhou transparência. Não é que ela tenha crescido. Ela pode ter até reduzido. O problema é que ela ganhou visibilidade e nós passamos a compreender o que nós não sabíamos. Como a pedofilia, houve um salto de transparência na pedofilia, que levou também a um combate intenso à pedofilia e que nós, até 8, 10 anos, nós não tínhamos ideia de como isso acontecia.
em todo o planeta, não é só no Brasil, isso não é um fenômeno brasileiro. Então, na medida em que nós vamos, digamos assim, adentrando certos segmentos da sociedade e que as mazelas vão surgindo, o Ministério Público brasileiro vai também atuando. O grande diferencial nosso nesse aspecto das metas do Judiciário é que o Ministério Público tem prazo. O Judiciário também tem prazo, mas com 210 milhões de processos, um juiz, quando recebe uma intimação, uma notificação do Corregedor Nacional para que diga por que não julgou aquele processo, ele simplesmente, o juiz separa o processo, vai julgar aquele processo e comunica, julguei esse processo. Mas tem milhares outros. Aqui no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que ora passa por pela tentativa de criação de novos tribunais, nós temos a maioria dos nossos desembargadores operosos, trabalham incessantemente, tem 30 mil processos cada um. Quando o Corregedor Nacional notifica o desembargador ou o juiz federal, ele separa o processo e decide resolver aquele caso. Mas e os outros 29.999? Então, essa questão é estrutural, que só vai ser resolvido com a criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que será em Minas Gerais. Eu creio que será aprovado. Quem sabe no futuro próximo da Bahia. E com isso nós teremos uma prestação jurisdicional no âmbito do TRF1 de melhor rapidez e celeridade. Mas na prática o Ministério Público não fica com o processo. Não é que atue bem, é que como ele tem prazo, ele não tem o direito de acumular processo, porque senão ele vai para a Corregedoria e vai ser punido. Nós já enviamos um projeto de lei nos moldes do TRF6 proposto pelo STJ, criando a nossa Procuradoria Regional da República 6, que é aquela de Minas Gerais, com o mesmo número equivalente de procuradores, servidores, para atender a correspondente demanda judiciária. Provavelmente a Polícia Federal também vai se aparelhar, a Defensoria Pública Federal também, porque não basta criar um Tribunal Regional Federal. Tem que agregar a esta unidade do Judiciário, tem que agregar o Ministério Público, a Polícia, a Defensoria e todo um conjunto de servidores e recursos materiais para atender. O que está acontecendo de favorável para o orçamento da União é que nós não estamos criando despesas, nós estamos simplesmente deslocando recursos das unidades de origem para a nova unidade. Nós sabemos o quão laborioso é o nosso Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos o sacrifício de milhares e milhares de julgamentos por ano. O ministro Toffoli, não só no encerramento de 2019, quanto na abertura do ano judiciário, 2020, nos levou os números. E é assustador que a Corte Brasileira seja a única no mundo a julgar tantos processos. Eu, no fundo, tenho algumas preocupações. A primeira delas, que já era uma preocupação da Constituinte de 88, a Corte Constitucional. Uma corte só para as questões constitucionais. Mas nesse universo da Corte Constitucional, nós temos uma Constituição aberta. Embora rígida nas normas, ela é aberta. E essa Constituição aberta promove por si só toda esta pletora de discussões que vão, como o ministro Gilmar outro dia arquivou, deu um habeas corpus para alguém que furtou um bem de R$ 4,60. Esta não é uma demanda que devesse chegar ao Supremo. Não que aquele cidadão não merecesse o respeito, mas é que antes do Supremo, os julgadores que o antecederam deveriam ter feito o dever de casa. Levar ao Supremo uma causa de R$ 4,60 significa que alguma coisa não está bem dentro do sistema de justiça. Por outro lado, eu defendo veementemente o habeas corpus do Supremo. Eu defendo a doutrina clássica, eu não aceito normas que restringem o habeas corpus, porque em todos os regimes de força e em situações as mais difíceis do país, o habeas corpus sempre foi o único instrumento, e continua sendo ainda hoje, o único instrumento
capaz de coartar abusos, ilegalidades e desvios de poder. A par das ações constitucionais, dentre as quais se insere o habeas corpus, o habeas corpus é o remédio heróico por natureza que nós não devemos admitir restrições.